Aleluia, gente, dando continuidade aqui. Que momento foi esse? Um momento tremendo, a qual o Senhor nos visitara. A Ele seja dada a honra, seja dada a glória, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lá. Vamos retomar aqui, tá, gente? Ezequiel 28, 14, tá? Uma observação aqui. Os instrumentos estavam no querubim, tá, gente? Querubim significa, a palavra querube significa guardião, tá? Então ele era guardião. Guardião de quê? Guardião das coisas criadas, tá? E se no céu existir um maestro, um regente de coral, é o Espírito Santo. Se existir, é o Espírito Santo. Mas o instrumento estava nele, no querubim, tá? Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas. Isso aqui, vou apagar esse quadro aqui agora. Eu preciso entender isso aqui, ó. Isso que eu vou apagar aqui agora. Deixa eu apagar. Escreveu já avisar, né, bicho? Sim. Vamos lá, ó. Pedras afogueadas. O querubim ungido estava nelas. Ele estava no meio dessas pedras afogueadas. Posso ler o versículo 15? Espero você escrever, vida. Podemos ir? Sim. Verso de número 16. Perdão, 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecar. Então você vê que foi uma multiplicação. Foram vários atos que ele cometeu até Deus jogar ele por terra. Não foi só um. Então Deus é misericordioso. Não foi só um, foram vários. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, ou seja, ele ficou soberbo. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, ficou prepotente.
Por terra te lancei diante dos reis e pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades. Vou botar aqui assim, ó, multidão de iniquidades. Vocês escreverem aí, tá? Escreve essa parte em cima. Minha alma seria. Vamos escrever agora. Foi? Sim. Vamos lá então. Então, ó, deixa eu apontar algumas coisinhas aqui, ó. Ele estava nas pedras afogueadas, no meio das pedras afogueadas, pela multidão de iniquidade, ou seja, ele cometeu vários pecados. Então você vê que Deus, ele é longânimo, misericordioso. E olha isso aqui, iniquidade. O que é iniquidade? O que diverge a iniquidade e pecado? O pecado, gente, é aquilo que eu faço involuntariamente por natureza que eu carrego, pelos meus impulsos, tá? Pelas minhas inclinações, pelos meus desejos. Então isso é pecado. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado que é cometido consciente. Tá? Exemplo, quem mente sabe que mentir é pecado, mesmo assim mente, é iniquidade. Quem rouba sabe que roubar é pecado, mesmo assim rouba, isso é iniquidade. Então, iniquidade é tudo aquilo que eu faço consciente. Então, o texto está dizendo, pela multidão da tua iniquidade, ou seja, por todos os erros que o querubim cometeu consciente, ele foi lançado por terra. Tá? Por quê? Porque olha só, deixa eu ver algo para vocês aqui. Porque Cristo é um mistério escondido em Deus. Lúcifer, o querubim protetor, quando viu um trono vazio, achou que era o dele. Já que é o meu, eu vou pegar esse trono e vou colocar acima do trono de Deus, acima das estrelas. Só que esse trono não era para ele, era para Cristo. E quando a gente remete isso para o mundo físico, todo aquele que quer o lugar do outro que não é dele, isso é a síndrome de Lúcifer. Porque toda pessoa que ela está influenciada pela síndrome de Lúcifer, ela vai querer um lugar que não é dela. E com isso ela vai suscitar rebelião, ela vai suscitar divisão, ela vai suscitar contenda, e ela vai suscitar divisão. Porque se você analisar à luz da Bíblia, quando Lúcifer ele cai, ele leva a terça parte dos anjos com ele. E quando a gente olha para o mundo físico, a gente vê
que a terça parte da terra foi danificada, a terça parte da água foi danificada por conta disso. Porque ele levou um terço. Então um terço dessas partes aí, tanto terra, água, mar, foi danificado por conta disso. Tá? Então chegamos aqui. Ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ou seja, se ele tinha as pedras, e a pedra, quando a gente olha em Êxodo, é a pedra que fica no peito do sacerdote, do sumo sacerdote, que são 12 pedras, que é o éfode. Então ele era um sacerdote que ministrava que tinha acesso ao santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Gente, a pergunta que não quer calar, se ele andava no meio do fogo e o fogo não queimava, por que agora o fogo está queimando ele? E do meio, a Bíblia diz que ele ficou todo furado. A pergunta é por quê? Porque ele perdeu a cobertura. Porque esse fogo é fogo que queima fogo. Veja bem, serafim, em hebraico seraf, tá? Em hebraico seraf, que são os que ardem fogo. Que ardem em fogo. Porque esse fogo é um fogo, esse fogo aqui, ó, é um fogo que queima fogo. E vamos para a Bíblia, ó. Ó, que te consumiu, tornei assim sobre a terra e os olhos de todos que te veem. Ó, 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Vamos agora para Isaías 14. Agora Isaías 14. E a gente entra em Ezequiel. A gente conclui Marcos e entra em Ezequiel. Isaías 14. Ó, diz assim, ó, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte, ou seja, no lugar mais alto, no norte, porque Deus está no norte, no lugar mais alto, nas alturas. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás levado ao inferno, no mais profundo do abismo. Deu para pegar tudo isso aqui já? Sim. Deu para pegar? Então vamos voltar agora para Marcos. Marcos capítulo 5. Então Jesus disse no alto mar, ele dizia que o demônio saiu e o demônio não saiu. Então todas as vezes que o demônio não quiser sair, você pede que o anjo pegue uma brasa do altar. E é muito importante você também abrir Isaías capítulo 6. Abre Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo de número 2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo,
Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais dois serafins, versículo 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com um tenaz. O que é um tenaz? Tenaz. Isso é um tenaz. A pedra folgada ficava aqui, ó. Isso é um tenaz. Os serafins, eles ardem em fogo. Mas mesmo assim, para tocar no altar, ele não toca com a mão, ele pega com um tenaz. Ele pega com um tenaz. Isso aqui é muito forte. Tá? Isso aqui é muito, muito forte. Tá? Então vamos lá. Voltando para a marca novamente. E rogava muito, versículo 10, versículo 9, a gente perguntou-lhe qual é o teu nome, e ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Deixa eu só dar uma informação aqui para vocês aqui. Peguei aqui, vamos lá.
Escreverei por enquanto. Vamos lá então, ó. Legião, essa expressão aqui, ela só aparece no Evangelho de Marcos. Por que ela só aparece no Evangelho de Marcos? Porque Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu o seu Evangelho destinado aos romanos, tá? Então só vai aparecer essa expressão legião em Marcos e em nenhum outro Evangelho, seja ele na visão sinótica ou não. Na Bíblia, a palavra legião aparece no segundo evangelho, a saber, no evangelho segundo escreveu Marcos. E essa expressão refere a demônios no capítulo 5. Nós lemos, a palavra legião é a designação da maior divisão do exército romano, com aproximadamente 6.000 soldados de infantaria. Essa expressão que o gadareno, né, que o demônio disse no corpo do gadareno somos 6.000. Somos legião, porque somos muito. Então, aproximadamente 6.000. Entendeu? Então pode ser 3.000, 4.000, 5.000. Meu nome é legião porque somos muitos. Essa foi a expressão dele. Tá? Vamos lá então. Entramos para Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Vida, você pode pegar uma garrafinha d'água para mim? Ou então uma canequinha d'água, por favor? Para mim já está ótimo. Passa uma canequinha d'água, a gente vai nos entrar em Efésios capítulo 6, versículo 10. E vamos aplicar, explicar, ensinar tudo que está nesse capítulo aqui, a partir do versículo 10 ao versículo 18, segundo o que Paulo escreveu, direcionado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos entrar aqui nele agora, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Obrigado, vida. Muito obrigado. Vamos lá. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Escrito está: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então você vê que a luta ela não é no mundo físico, a luta ela é no mundo espiritual, porque quando se ganha a luta no mundo espiritual, automaticamente ela reflete no mundo físico, porque é o mundo dos espíritos, que é o mundo espiritual, que influencia o mundo físico. O mundo dos espíritos, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, tá? Hebreus capítulo 11, abre. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, escrito está: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados. Os mundos. Que mundos são esses, gente? Que mundo é esse, vida? Ó. Os mundos.
2. A gente precisa apontar isso aqui, ó. Mundo espiritual, mundo físico. Isso aí, ó. Mundo espiritual e mundo natural. Pontuamos isso aqui, tá? Pontuamos. Vamos lá, prosseguimos aqui a leitura, ó. De maneira que aquilo que se vê, olha só, de maneira que aquilo que eu vejo, que é palpável, que é tangível, que é perceptível, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso palpar, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo que eu vejo, tudo que eu conheço, tudo que eu posso tocar no mundo físico, no mundo natural, só veio a existir por conta do mundo espiritual. Porque só pode existir no mundo físico depois que existir no mundo espiritual. Só pode existir no mundo natural depois que existir primeiro no mundo espiritual. Até a sua roupa, ela tem origem ao mundo dos espíritos. Basta saber de qual time o espírito está jogando. Se é o time da luz ou das trevas. Tá? Então a gente precisa pontuar isso aqui. Já pontuamos. Tá? O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Porque não é porque a gente não vê que ele não existe. Alguém consegue ver o ar? Não. Mas ele existe. A gente consegue ver a gravidade? Não. Mas existe. Alguém consegue ver o vento? Mas existe. O mundo dos espíritos é o que rege o mundo natural. E o mundo natural só veio existir por causa do mundo dos espíritos. Tá? Prossigamos em Efésios capítulo 6. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Uma observação aqui. Só é possível apagar os dardos inflamados do maligno através da fé. Então você vê que a fé é uma coisa que a gente não vê. E os dardos do maligno também a gente não vê. A gente chamamos isso de seta. Dardos inflamados do maligno. Certo. Pode desenhar mais aqui assim. Dardos inflamados do maligno, seta. Pastor, quando é que eu sei que eu fui setado? Que pergunta, né? Professor, quando é que eu sei que eu fui setado? Quando a sua fé, ela automaticamente ela vai abaixo e você pensa em desistir. Você pensa em fazer coisas que vai contra a tua fé, que vai contra aquilo que você professa. Já viu pessoas que às vezes saem da igreja aborrecidas, eu não volto mais na igreja mais não, você que sabe, foi setado. Porque veja bem, vamos falar sobre isso aqui agora. Existe seta e existe situações que eu estou vendo batalha espiritual.
É diferente, tem uma diferença, tá? Deixa eu pontuar isso aqui, mas daqui a pouco eu escrevo. Vou escrever numa outra aula. Eu sei que eu estou passando por batalha espiritual quando meu cabelo está caindo, a unha quebrando, que é muito quebradiça, perda de apetite, você dorme, parece que você não descansa, você acorda como se parece que você levou uma coça na madrugada. Tudo batalha espiritual. Batalha espiritual, você sonha que está tendo relações sexuais. Isso é batalha espiritual, tá? Tem pessoas que já falaram isso comigo, tá? Estamos desde o sexo feminino quanto do sexo masculino, tá? Já falou, pastor, eu sei o que está acontecendo comigo. Todas as noites eu estou sonhando que eu estou fazendo sexo, estou tendo relação sexual. E acorda. E quando acorda, sai até o sêmen. Então isso é batalha espiritual, tá? Por quê? As maiores batalhas espirituais, vida, primeiro na mente, depois no sono. Mais pra frente eu vou falar sobre isso aqui, tá? Não agora não vou falar isso aqui, tá? Eu tenho que escrever sobre o Principado Potestade. Mais pra frente eu vou escrever tudo isso aqui, tá? Eu vou até dar um texto pra você que Deus nos visita todas as noites na nossa câmara de dormir. Tanto Deus quanto os espíritos. Tem gente que acorda sufocada. Batalha espiritual. Com a boca tampada. Você quer falar e não consegue falar. Aí quando você repreende, na mente, você não diz vai embora, ele vai embora. Batalha espiritual. Eu tenho um aluno aqui no grupo que ele já tem batalha espiritual dormindo do espírito da morte vir pegar ele pelos pés e vir arrastando ele, e ele cair da cama assim, ó, puxado pelos pés, olhar para a cama onde ele está, o corpo dele estava lá e a alma dele indo embora. Quando ele foi passar pela porta, abriu um buraco, ele clamou na mente, a alma dele voltou pro corpo. Ele está aqui no grupo, se você quiser depois colocar no grupo, ele coloca. Então tudo isso, gente, tudo isso é batalha espiritual. Detalhe, anubre fargio. Talvez essas coisas tenham acontecido na sua casa porque você tem portal dos espíritos na sua casa. Eu vou entrar na próxima aula sobre isso, tá? Tem certos objetos que são portais na casa do crente. O Espírito vem para aquele portal. Músicas que são tocadas dentro de casa, ele vem por causa da música. Eu vim desse meio espírita, então eu posso falar. Quando se toca uma música, uma atabaca para certo espírito, vai vir aquele espírito. Quando toca para espírito X, vai vir espírito X. Quando toca para espírito Y, vai vir espírito Y. Então tem coisas que você está tendo dentro da sua casa que é porta, que é portal para eles entrarem. Uma outra coisa que também, eu fiz um ato profético. A Bíblia está cheia de ato profético. Eu fiz um ato profético. Não é sincretismo religioso não, tá, gente? E nesse ato profético, eu peguei um objeto, orei, fui no monte. E esse objeto eu entreguei a uma determinada pessoa. Eu falei, quando essa pessoa ter acesso a esse objeto, essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Não é o objeto que curou, é o ato profético. E o nome de Jesus que curou. Quando esse objeto chegou na mão da pessoa, o que aconteceu, vida? O que aconteceu? Mas antes, manifestou um demônio. Agora é a hora para tu falar alto, tu não fala. Manifestou um demônio. Assim que a pessoa pegou, a pessoa usou, foi curada, e antes de fazer uso, manifestou um demônio. Atos proféticos. Eu fiz um culto. Eu fui pregar num culto. E nesse culto tinha 2 objetos em cima da estante na sala. Eu pregando. Eu tenho um aluno que está aqui na sala, na nossa turma, que estava lá nesse culto. A minha esposa estava.
E essa pessoa tá aqui na nossa turma que estava também nesse culto. Depois, se ele quiser manifestar e falar, fica à vontade, tá? E eu acabei de pregar, eu olhei o Espírito me levou pro objeto, o Espírito Santo me levou direcionado pro objeto. Eu peguei aquele objeto e falei assim, ó gente, não sei de quem é, 2 objetos, mas existem 2 demônios, um em cada objeto aqui. Quando eu disse isso, o que aconteceu? Manifestou 2 demônios. Na sala, do culto no ar, na sala. E o demônio falou assim, ó, tu vê muita coisa. Eu te odeio, maldito. Aí eu falei assim, então empatou, porque também te odeio, nós somos inimigos também. Então, você precisa policiar o que entra na sua casa. Você precisa policiar aquilo que você vê, aquilo que teus filhos vê. Eu te desafio. Assim que você assistir essa aula, você chegar pro teu filho, pra tua filha, e perguntar, filho, você tem algum amigo imaginário? Esse amigo imaginário, gente, é demônio. Criança conversando sozinha. Isso é demônio. Então eu tô te ensinando meios para que você saiba, para que você tenha um discernimento do que é seta e do que é batalha espiritual. Tá? Por quê? Porque geralmente a batalha espiritual, ela vai consumir a tua força, a tua energia vital do teu corpo. Você acorda cansado, você não consegue descansar. Então isso é batalha espiritual. Nós vamos pontuar tudo isso aqui na próxima aula. Tá? Eu preciso entregar isso aqui. Então isso é seta. Os dados inflamados malignos vão sempre contra a nossa fé. Quando eu penso em parar, quando eu penso em desistir, quando eu penso em retroceder, quando eu penso em largar o ministério, então, são tudo que vai contra a minha fé. Isso são setas. Tá? Na mente, tá? É onde o diabo muito trabalha na mente. Tá? Eu já tirei foto aqui não, né? Não, esse não. Deixa eu tirar foto aqui para poder escrever mais uma coisinha aqui. Deixa eu apagar aqui. Perfeito, deixa eu apagar aqui. Vamos lá então. Primeiro, principais. Vamos abrir. Obrigado. Vamos abrir agora.
Tô com esse espinho na garganta, horrível. E também dá pra pegar ali certinho. Aí tá isso voando, né? Então, não vai dar tempo da gente escrever todos eles aqui hoje não, tá? No próximo aula a gente vai escrever. Mas a guisa daqui, a gente vai falar agora sobre principados, tá? E uma coisa que você precisa ter em mente, aquilo que Jesus falou, que o reino de Satanás não se divide. É um reino unido. E se é um reino unido e eles não se dividem, é por isso que eles são poderosos, são fortes. Porque a força vem através da união. Então, automaticamente, o mundo dos espíritos, principalmente os espíritos das trevas, vão trabalhar para que essa união seja quebrada. Isso aqui eu preciso pontuar. Se a igreja não estiver unida, se tiver um espírito lá de desunião, a igreja nunca cresce. A igreja não prospera. A igreja não progride. Eu tenho um amigo, já de muitos anos, amigo mesmo, amigo, tá? Fala amigo, amigo mesmo, tá? Porque se eu for botar nas minhas mãos, contar no dedo com os amigos que eu tenho, vai sobrar dedos ainda. Então esse é amigo. E aconteceu uma situação na igreja dele, que entrou um espírito de divisão através de uma pessoa. Ele teve que mandar a pessoa embora, ele excluiu a pessoa da igreja. E depois daí veio o crescimento. Porque se a igreja estiver dividida, a igreja não cresce, a igreja não prospera, a igreja não progride. Tá? Ó, então vamos lá. Eles são reinos unidos. Primeiro, principados. São demônios de alta patente hierárquica, tá? Que comanda continentes e nações. Vamos ler Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo número 10. A gente lê esse texto aqui, do versículo 12 ao 21, encerra a aula de hoje. E a gente continua na próxima aula falando sobre isso. E vamos entrar também sobre as áreas a ser atingidas em batalha espiritual. E o texto bíblico que Deus nos visita nas noites, né? Que eu falei com vocês. A língua deu até uma embolada. Vamos lá, Daniel capítulo 10. Do versículo 12 ao 21. Que diz assim, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o princípio, aliás, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, um principado. Olha para mim aqui, vida. Ó, principado. É um príncipe do reino da Pérsia, é um principado. Se pôs de frente de mim, na minha frente, 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, Miguel tem um principado também, tá? Veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhança dos filhos dos homens me tocou e os lábios, tocou os lábios. Então você vê que o mundo espiritual, na imagem, no perfil de um principado, consegue te tocar. É aí que pessoas que passam batalha espiritual. Essa aula aqui é para adulto, né, gente? Então a gente sabe que essa aula aqui é para adulto. Eu tenho pessoas que desabafou comigo que já teve
de estar dormindo e algo masturbar ele. Ele dormindo, ele acordar com aquela situação toda. Só você batalha espiritual. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Então, olha o que o texto está dizendo. Que me tocou. Versículo 16, ó. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse, aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Veja bem, existem dores que você sente no corpo que não é para medicina, é espiritual. Vamos prosseguir isso aqui. 17. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E como a semelhança de um homem me tocou outra vez, e me confortou. Gente, eu não posso correr com isso aqui não. Eu não posso. Você vê que essa expressão aqui agora é um principado também, só que é da luz. O que reteve o anjo é um principado das trevas. Nós estamos falando de principado. E você vê que a interação do espírito de tocar, a ponto de Daniel ficar com dores, perder o fôlego e emudecer e perder a voz. Então a gente consegue entender que os espíritos, dependendo da hierarquia dele, ele consegue interagir no mundo espiritual, pode tocar as pessoas à noite, pode trazer dores para a pessoa à noite. Por isso, gente, é muito importante você orar de manhã, principalmente orar quando vai dormir. Não só por você, mas pelo seu filho e pela sua filha. Porque se você for conversar com ele, se tiver coragem de conversar, perguntar, filho, tem alguma coisa com você de madrugada, nos sonhos? Ele vai te abrir o leque, vai te abrir o coração para você. E você vai ver que às vezes ele pode estar sofrendo ataques do mundo espiritual. Então isso aqui é muito sério, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Porque eu preciso entregar todo esse conteúdo. Eu não vou correr porque eu não quero atropelar as coisas, tá? Então você precisa ter o quê? Sensibilidade espiritual, para saber se esse cansaço é normal, para saber se essa perda de apetite é normal, para saber se essa queda de cabelo é normal, para saber se essa unha quebradiça é normal, para saber se essas coisas que estão travadas na tua vida, que você idealiza e você não consegue realizar, é normal. Mas eu profetizo que aonde há trevas, se essa aula chegar, aonde existir trevas, que possa o Senhor jogar luz e trazer para a luz aquilo que está em oculto, aquilo que estava nas trevas, em nome de Jesus. Vamos continuar na próxima aula, tá? Vamos dar seguimento. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com a gente como tem falado, para a glória do seu nome. Eu fico por aqui pedindo a Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.